Silvio Seno Shibeni, né, que vai falar em minutos, é graduado em Física, é mestre em Física também, doutor em Filosofia da Ciência e Lógica, livre docente em Epistemologia e fundador do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp. Com a palavra, Silvio. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente o convite tão gentil que o Cosme e a Lilian me fizeram para participar desse evento. Lamento muito não poder ter ido viajar para estar com vocês presencialmente, mas o meu carinho, mesmo à distância, é muito grande para todos os que estão aí, em particular para as pessoas queridas, começando pelo Cosme. Fiquei muito emocionado com suas palavras, Cosme, no início dessa apresentação que você fez, essa história conjunta de amizade, de elaboração, não só dos laços fraternos entre nós, mas também de algum trabalho na seara espírita, é muito importante para mim. Você sabe que essa estima é recíproca, né? Então, é um privilégio meu ter a sua amizade, ter o seu... sua colaboração, né, durante tanto tempo nos momentos difíceis da vida também, né, não só na seara espírita, mas coisas que a gente poderia ficar muito tempo aqui contando. Cosme falou do nosso grupo de estudos espíritas aqui da Unicamp, que já está com 42 anos. Uma das coisas mais importantes, se não a mais importante do nosso grupo, é justamente essa dedicação ao estudo de Allan Kardec. Numa época em que o autor ainda era menos conhecido do que hoje, né? Nós tínhamos dificuldades imensas de ter acesso aos originais. Isso foi sendo conquistado ao longo do tempo, né? Acesso às obras originais de Allan Kardec, muito importante para nós que temos essa meta de procurar o rigor, né, da compreensão dos textos, e esse movimento, né, de trazer à tona a história real de Allan Kardec e os seus textos vem atingindo pontos culminantes agora com o trabalho do Sete, do Adair, da Luciana. Então, nós estamos numa época realmente importante, áurea, né, em que grupos cada vez mais se interessam por Allan Kardec, e a gente hoje em dia, ao contrário do tempo antigo, né, em que nós, de forma muito idealista, íamos atrás das coisas, nós temos muito mais material para reconhecer a importância da obra de Allan Kardec. A gente às vezes pensa, né, por que essa insistência no Allan Kardec? Há uma resposta compacta, porque é melhor do que qualquer outra coisa que tenha aparecido no Espiritismo até hoje, simplesmente. Em 86, eu publiquei na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, um pequeno texto chamado Por que Allan Kardec?, em que eu dou um pouco mais de detalhes sobre essa questão, não simplesmente com essa frase compacta, porque é melhor do que qualquer outra coisa. Esse texto acabou servindo de base para a nossa conversa inicial agora, entre eu e Cosme, e ele escolheu dar o título a essa minha apresentação, justamente o título desse artigo, né? Por que Allan Kardec? Mas eu tinha também falado com ele que uma alternativa seria o próprio título do evento, DEAC, né? Aprendendo com Kardec. E aí me lembrei que faz 7 anos eu apresentei uma pequena palestra aqui na região de Campinas com esse título, Aprendendo com Allan Kardec. O Cosme não ficou sabendo dessa palestra, que ela tinha um alcance local aqui, né? Mas o título que ele escolheu para o evento do IDEAC foi esse. Uma das indicações de que a gente trabalha em sintonia o tempo todo. Então, fico muito contente com essa escolha da temática Aprendendo com Allan Kardec, porque todos nós somos espíritas. Tem uma quantidade grande de espíritas por aí, né? No Brasil principalmente, mas a longa vivência, né, do movimento espírita em contato com as pessoas espíritas cada vez mais vem mostrando que poucos aprendem com Allan Kardec, que é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Na filosofia da ciência, que é a minha área específica de trabalho acadêmico, teve um autor importante na segunda metade do século XX chamado Thomas Kuhn. Ele publicou
um livro que se tornou o livro mais famoso de todos os tempos na área, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, em que ele propõe que as ciências já bem estabelecidas, elas sempre se desenvolvem em torno de uma realização científica exemplar, nas palavras dele. Um trabalho que tenha as características de fornecer bases para a pesquisa na área e também que indique diretrizes para que esse trabalho prossiga ao longo do tempo. Ele chamou essas realizações importantes que a gente pode encontrar nas áreas mais antigas da ciência, como a física, a química, a biologia, de paradigma. Esse termo se popularizou. Hoje todo mundo fala em paradigma, muitas vezes sem saber de onde veio a palavra. Algum tempo depois que eu publiquei aquele artigo de 86, eu publiquei um outro artigo chamado Paradigma Espírita, também na revista Reformador, em que eu procurava me apropriar dessa proposta de Thomas Kuhn para o caso do espiritismo, sugerindo que, para nós espíritas, Allan Kardec produziu um paradigma espírita, estruturando os princípios da pesquisa espírita em bases sólidas ao longo de poucos tempos de trabalho muito intenso e depois deixando para nós um programa de investigação em espiritismo. Naquela época, anos 90, se não me engano, né, eu era mais animado, né, com relação ao prosseguimento desse paradigma de Allan Kardec. Talvez porque eu tenha tido o privilégio, né, de nascer num lugar em que o Kardec, muito antes de que a gente ficasse pensando nessas coisas que discutimos agora, o Kardec efetivamente era usado como uma referência. Trata-se do Centro Espírita, Discípulos de Jesus, daquela pequena cidade de Buritama, a qual Cosme se referiu. Ele foi lá várias vezes. E depois aqui na Unicamp, né, quando a gente assumiu o grupo de estudos espíritas, ou fundou o grupo de estudos espíritas, mais precisamente. Então, a gente cresceu, né? Talvez a experiência comum minha do Cosme foi essa, né? Da gente crescer num ambiente bem direcionado do ponto de vista espírita, mas essa não é a realidade geral que nós encontramos por aí. Kardec é visto como um nome apenas, né? E não como o construtor de um paradigma que a gente deveria explorar, seguindo as próprias recomendações dele. Eu acho que chegou a hora da gente divulgar mais essa perspectiva, né? Segundo a qual, nessa área importante de pesquisa que Kardec iniciou, nós temos um paradigma, uma referência excelente, em grande parte pouco explorada ainda. Há poucas pessoas que de fato assimilaram o legado de Allan Kardec, um legado dinâmico, e não apenas o conhecimento de alguns dos princípios. Quando eu fiz a palestra aqui há 7 anos, essa frase que eu usei, eram outros os slides, era o que aprendemos com Kardec. E aí, assim, com essa perspectiva de que isso é um empreendimento ainda em desenvolvimento e notando que uma boa parte de nós espíritas, de fato, não aprendemos com Kardec uma série de coisas importantes, né? Talvez as mais importantes, eu troquei aqui, né? O que podemos aprender, não necessariamente aquilo que já aprendemos com ele, mas que está disponível para que nós aprendamos com Kardec. E aí eu fiz essa distinção em 2 grandes temas. O primeiro deles é a ciência espírita, que é como ele caracterizou o espiritismo. A ciência espírita enquanto conteúdo, ou seja, os fatos investigados, as leis e princípios desenvolvidos por Allan Kardec para explicar, concatenar esses fatos. Essa parte é a parte que está pronta, digamos assim, nos livros de Allan Kardec e na Revista Espírita. Alguns de nós conhecem razoavelmente bem. Acho que a maior parte dos espíritas conhece uma parte importante dessas leis, por exemplo, a reencarnação, que é quase que uma marca registrada. Você é espírita? Sim. Então acredita em reencarnação. Até o povo que não é espírita sabe que reencarnação é um princípio da doutrina espírita, comunicabilidade dos espíritos, existência de processos obsessivos, por exemplo, evolução. Mas tem muita coisa também
também que está na obra de Kardec e que a gente não conhece direito, né? Por exemplo, já que eu falei em obsessão, os estudos dele sobre obsessão, as várias modalidades de obsessão, e sobretudo o que fazer para cuidar da obsessão. Isso é pouco conhecido. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, sim, espírita é aquele negócio, tem a ver com mediunidade, mas a gente usa a mediunidade como Kardec usou, como um instrumento de diálogo com os espíritos, de duas mãos, né, de dois canais, para edificação de ambos os lados, raramente. Então, mesmo esse conteúdo espírita, ele precisa ainda ser descoberto, assimilado, aprendido, né? E aí não tem outra forma a não ser a gente voltar aos textos que hoje estão disponíveis nos originais, em várias traduções, enfim. Nós não temos mais desculpa para não estudar os textos de Allan Kardec. Depois, e que vai ser o foco das minhas palavras até o final dessa exposição, nós aprendemos também, ou podemos aprender com Allan Kardec, certos valores, não o conteúdo, mas valores. E aí eu subdividi em dois grandes tópicos. Os valores éticos que decorrem, então, da moral espírita, que está lá naquele conteúdo que Kardec explicitou para nós nos seus vários livros. Mas, sobretudo, né, podemos aprender os valores éticos também com o exemplo de vida de Allan Kardec, um homem virtuoso. Isso é muito pouco conhecido. As pessoas veem Kardec como um ser distante. Como ele mesmo não falava de si, nós temos um trabalho adicional de ler nas entrelinhas, procurar os textos. E agora, com o trabalho dos amigos, né, muitas cartas estão vindo à tona, a gente pode ver detalhes íntimos, mas mesmo nos textos standard, que já estão disponíveis há muito tempo, a gente pode ir depreendendo a grandeza de Allan Kardec como ser humano. Aqui no Brasil, a gente tem felicidade, muitas vezes, de usar uma pintura, né, de Allan Kardec, em que ele aparece muito sisudo, né, carrancudo, com aquela costeleta grande. Parece um homem austero, severo, duro, completamente falsa essa impressão. Felizmente, nós temos fotos já de Allan Kardec, né? Procurem fazer esse exercício. Olhem a foto de Allan Kardec, para vocês verem aquela expressão de completa serenidade, né? De ternura nos olhos dele. Embora limitações da fotografia da época, mas de inúmeras formas nós podemos ter contato com o Kardec homem, homem de bem. Aprender com ele, a também buscarmos esse ideal de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas voltadas como ele esteve a vida toda ao bem do próximo, capazes de fazer completa abstração da sua personalidade, a ponto de ter usado até um pseudônimo, em favor da divulgação de um conjunto de propostas sobre o ser humano, o espiritismo, que poderá beneficiar todos aqueles que compreenderem essas leis sobre o nosso destino imortal. Outra coisa também, e essa vai ser a ênfase, né, daquilo que eu vou falar, existem valores que Kardec passou para nós no campo intelectual, os valores cognitivos, ou seja, aqueles que dizem respeito aos métodos das ciências que ele criou, os métodos, a dinâmica da ciência espírita, não o conhecimento já estabelecido, que também é importante, né, o item 1, mas como ele trabalhava, as diretrizes que ele deixou para nós e que ele seguiu, claro. Algumas delas explícitas, outras a gente depreende de ver ele trabalhando. A gente aprende ao ver Kardec trabalhando. E, sobretudo, a postura intelectual dele, de completa isenção, imparcialidade, rigor, equilíbrio no desenvolvimento dos princípios espíritas. Essa parte é mais difícil de ser acessada se a gente tiver em vista somente os livros, embora haja exceções, né? Para quem sabe ler nas entrelinhas, mesmo os livros passam para nós esses valores cognitivos também, às vezes de forma explícita, quando, por exemplo, na primeira parte do livro dos médiuns, né? Mas é sobretudo a revista espírita que fornece para nós esse material extremamente importante para que nós possamos, digamos assim, entrar no jogo espírita, né? Nos tornarmos atores e não espectadores apenas. O espiritismo é uma doutrina de emancipação do ser humano, à semelhança do que foram as doutrinas do período iluminista, né, do século XVIII, que Kardec conhecia muito bem. Ele não quer que nós
nós sejamos seres meramente passivos, que assimilemos um conhecimento que outros produziram. Isso é importante, né? Mas a gente tem que conquistar a nossa própria capacidade de levar adiante as nossas pesquisas, as nossas reflexões, principalmente tendo em vista os resultados práticos na nossa vida para nos tornarmos pessoas melhores, né? Esse é o objetivo final de tudo. Então, esse esclarecimento que Kardec propõe, ele pressupõe que a gente seja um ser ativo, que a gente aprenda também a fazer espírito nas suas múltiplas dimensões, não apenas assimilar aquilo que Kardec já nos propôs, que é de extrema importância, ali estão os fundamentos. E aí eu começo aqui lembrando, né, rapidamente, a forma pela qual o Kardec caracterizou o Espiritismo, já que ele suspeitava que as pessoas pudessem se confundir, porque há várias coisas no Espiritismo que já eram correntes, né? Desde toda a antiguidade, né? A existência de um espírito, de uma alma, até mesmo reencarnação, assim por diante. Mas, assim, por via das dúvidas, né? Embora Kardec tenha começado com um livro extremamente preciso, né, que é o Livro dos Espíritos. Quem leu o Livro dos Espíritos, mesmo na primeira edição, bem mais limitada do que a que nós temos hoje, não podia ter dúvida sobre o que era o Espiritismo. Mas, assim, em 59, por via das dúvidas, embora tivesse o Livro dos Espíritos e tivesse já um volume e pouco da Revista Espírita, ele produziu esse livro chamado O que é o Espiritismo, né? Cujo preâmbulo contém essa definição, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso foi sempre assim visto por mim, né, como uma coisa importantíssima, né? Porque aqui está uma síntese da proposta espírita. É uma ciência no sentido de que ela partilha das metodologias de pesquisa também presentes nas ciências assim chamadas, né? Já no tempo chamadas de ciências, mas ela visa investigar outras coisas, né? Origem, destino dos espíritos, a nossa natureza imortal e as relações que eles podem manter conosco. Agora que eu estava compondo esses novos slides, quando eu citei essa frase aqui, coloquei a frase, me ocorreu o seguinte, né? Já que nós estamos falando em aprender com Kardec, embora isso esteja lá em destaque, né, num livro chamado O que é o Espiritismo, será que os espíritas, de uma forma geral, né, aprenderam isso? Será que é assim que as pessoas, em geral, que se dizem espíritas, entendem o Espiritismo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que talvez uma boa parte não pense assim. Ao longo de décadas, né, mais de 100 anos já, o Espiritismo começou a ser visto sob outras perspectivas, algumas válidas, importantes também, né? Isso tem promovido o crescimento das pessoas, mas assim, perder de vista essa forma pela qual Kardec entendia o Espiritismo, eu acho que isso trouxe alguns prejuízos sérios, né, para o desenvolvimento do próprio Espiritismo, a nossa vivência. Se você não entende bem o que é o Espiritismo, por não ter aprendido isso, tem o livro inteirinho sobre isso, né? O que é o Espiritismo? Fica difícil depois de você entrar no paradigma. Mas eu não vou desenvolver. Agora, até o final da exposição, eu vou apresentar alguns itens, uma sequência de tópicos, acho que terá 16 tópicos. E eu sugiro assim que a gente vá pensando, como eu fiz e continuo fazendo, né, o tempo todo, para que a gente vá pensando com relação a cada um deles, se nós aprendemos ou não. E se não, está em tempo ainda, né, de aprender. É claro que isso é uma sim, nada substitui o estudo direto das obras. E aí trabalhos importantes, puxando a brasa para nossa sardinha, né, Cosmo? Têm sido feitos aqui no nosso grupo de estudos da Unicamp e depois a imagem e semelhança em tantos outros lugares, né? Eu fico com muita satisfação íntima de ter vivido, né, durante todas essas décadas, esse processo gradual de formação de uma nova geração de espíritas que tem os olhos atentos a Allan Kardec. Muitos textos foram produzidos por essa turma toda, né? Alguns meus e outros de outras pessoas também, do Cosmo, Alexander, as pessoas mais novas que não estão presentes aqui hoje, né, e que vieram à Unicamp para fazer os seus estudos acadêmicos e tiveram contato conosco. Acho que são já centenas de pessoas, das quais, assim, umas boas 2 ou 3 dúzias ficaram como amigos e continuam com essa proposta de levar adiante esse estudo. Eu dou aqui para vocês o site do nosso grupo de estudos, muito modesto. Ali tem uma amostra
de alguns desses trabalhos que a gente andou fazendo, para propor que a gente efetivamente, e não apenas nominalmente falando, né, se torne espírita, de assimilarmos o paradigma de Allan Kardec. Então, vou começar agora com os tópicos. Talvez esse aqui o mais importante, o primeiro e o último. O resto é recheio, né, de um sanduíche. O Kardec teve uma imensa lucidez intelectual, né, de perceber que era possível fazer uma ciência do espírito, que ele chamou de ciência espírita. Embora muitos intelectuais, a maioria dos grandes filósofos, né, desde a antiguidade grega até o tempo de Kardec, tenha contemplado a possibilidade de que o ser humano não fosse meramente um ser corporal, né, que tivesse um espírito, uma parte pensante, possivelmente imortal, ninguém nunca tinha tido, antes de Allan Kardec, a percepção de que era possível estudar isso, investigar essa tese que permeava tantas doutrinas filosóficas e principalmente doutrinas religiosas de uma maneira racional, como fazem as ciências ordinárias com relação aos seus respectivos campos de estudo. Então, assim, Kardec foi pioneiro em muitas coisas. E essa aqui é a chave principal. Dá para abordar esse assunto de extrema importância para nós seres humanos, talvez o mais importante de todos, né? Já que o corpo é transitório, de uma maneira rigorosa, a imagem e semelhança do que fazem as ciências já bem estabelecidas. Então, ele percebeu que isso era possível e desenvolveu um método de pesquisa apropriado. Esse método é adaptado do método das ciências naturais, como ele explicou explicitamente tantas vezes. É um método que reúne de forma harmônica uma preocupação com os fatos, a realidade empírica, como a gente diz em filosofia, com um enfoque racional, né, de compreender esses fatos, explicá-los, concatená-los, integrá-los num corpo teórico. No recente encontro do ENLIP, em São Paulo, né, eu fiz uma exposição em que eu tracei um paralelo entre esse método de Kardec e o método que um outro filósofo importante do século XVIII, David Hume, chamou de método experimental de raciocínio, e que ele aplicou às ciências humanas, que não eram assim chamadas na época, né? Mas a ideia é a mesma, né? Para estudar o ser humano como um ser pensante, talvez a gente pudesse, dizia Hume, né, adaptar método experimental de raciocínio. Foi o que o Kardec fez, indo muito além do que o Hume tinha feito, porque para o Hume a parte específica da imortalidade não foi abordada, né? Porque ele achava que não dava para fazer isso, achava que era um assunto puramente de crença religiosa. Kardec mostrou que ele estava errado, sem conhecer o filósofo, mas assim, conhecendo toda a história da filosofia de uma forma geral, Kardec sabia que o assunto estava em pauta, mas não se sabia como abordá-lo de uma forma produtiva, né? A imagem e semelhança do que fizeram a ciência. Estudar esse método é parte da nossa tarefa, né, de aprender com Kardec. Ele não desenvolveu o método apenas de forma explícita, como, por exemplo, no Livro dos Médiuns, em vários artigos da revista, mas ele mostra para a gente como fazer o estudo científico espírita fazendo, né? E aí a experiência de contato com a revista espírita é fundamental, né? Quando eu tive acesso aos originais espírita, um novo horizonte se descortinou para mim, porque tudo aquilo que eu suspeitava que fosse, né, que estivesse nos bastidores de Allan Kardec, a partir do conhecimento das obras, de fato lá estava, né, na Revista Espírita. Aliás, quem conseguiu trazer a Revista Espírita em francês para mim pela primeira vez foi o Cosme, né, que convenceu uma certa biblioteca, né, que o país a ceder os originais para que ele copiasse, ainda no tempo que ele morava em Marília. Então eu fui buscar esses volumes, né, da Revista Espírita lá em Marília, como assim a coisa mais preciosa do mundo, né? Porque assim, a gente que é acadêmico desconfia muito de traduções, e eu sabia que as traduções que havia à época, né, eram precárias. Dá para ter uma ideia, né? Mas assim, o ideal, assim, eu e Cosme durante muito tempo, né, no tempo que ele estava aqui, a gente assim, puxa, será que a gente não consegue esses originais, né? Puxa, que difícil que é, eles ficam trancados. Os poucos que existiam ficavam trancados, né, em biblioteca, ninguém deixava usar. Depois veio o pessoal da França, né, em particular o Charles Kempf, que digitalizou a Espírita, né, e colocou na internet. É um trabalho de grande
envergadura também que ele fez para nós. Então, lendo a revista, para gente que tem a preocupação com esse método de Kardec, como que ele fazia, né? A postura dele diante dos fenômenos, como que ele abordou, né, essa complexidade, né, de opiniões sobre os fenômenos, isso é fascinante, coisa que deixa a gente muito encantado. Depois, o Kardec delimitou precisamente o objeto de estudo da ciência, evitando que ele fosse confundido com o objeto de estudo das ciências naturais, física, química, biologia. Né? O que é o objeto de estudo? São os fenômenos que essa ciência se dedica a investigar. Os fenômenos que o Espiritismo investiga são distintos dos fenômenos físicos, dos fenômenos químicos, fenômenos biológicos, assim por diante. Então, assim, isso é importante para evitar confusões. É uma ciência, só que ela trata de outras coisas em relação às ciências naturais, acadêmicas, ou ciências ordinárias, como ele falava. Isso remete já ao próximo ponto aqui, né? Ele identificou de uma maneira muito precisa quais eram os fatos mais relevantes para a ciência e classificou esses fatos em mediúnicos e sonambúlicos. E aí a gente vê, especialmente na revista, né, uma infinidade de relatos, né, cuidadosos de fato, que ele presenciou ou que ele assimilou por outras vias, inclusive fatos históricos. Né? Kardec é uma pessoa extremamente erudita, né? Conhecia a história da humanidade muito bem, as várias tradições das culturas humanas, ele lia tudo que se publicava, né? Até mesmo nos jornais comuns. Então, ele, naquele universo assustador, né, de fatos, em princípio, poderiam ser relevantes para a compreensão da natureza espiritual do ser humano, ele identificou essas duas grandes classes, fatos mediúnicos e os fatos sonambúlicos, ambos mostrando para nós que nós não somos puramente um corpo material, perecível. Ele fez um estudo sistemático desses fatos e os registrou. Isso também a gente perdeu um pouco de vista. A gente não registra mais aquilo que presencia, por exemplo, nos centros espíritas, ou na nossa vida comum. Eu conheço casos, né, de pessoas que queriam registrar, por exemplo, algumas comunicações mediúnicas num determinado centro espírita, elas foram proibidas de fazer isso. Não, você não pode gravar isso aqui. Kardec valorizou, em particular, a psicografia porque ela permitia o registro. E agora o Adair, né, a turma aí toda, está trazendo à tona muitos desses originais do Kardec, que às vezes ele precisava passar limpo depois, porque tinha dificuldade, né, com as grafias originais. O Adair vai falar mais disso para a gente depois. Mas, assim, se você não faz registro, se baseia só na memória, não tem como tornar isso objeto de estudo objetivo, né? Porque fica para cada um para si. Com o tempo a memória vai decaindo, a gente não sabe mais o que aconteceu. Então, assim, é claro que há circunstâncias que exigem certas restrições, tal, mas de uma forma geral a gente perdeu a capacidade de fazer registros. E no caso de Allan Kardec, o registro principal dos fatos está na Revista Espírita. Depois também um pouco, né, algumas transcrições que aparecem no Livro dos Médiuns. No Evangelho tem muitos textos, né, de espírito. O céu e o inferno, a segunda parte, o céu e o inferno. Mas, assim, a fonte primária, né, onde estava sendo implantada, né, a base de dados, né, para usar uma expressão contemporânea, a base de dados espíritas é a Revista Espírita. É ali que a gente vê o que foi presenciado por Kardec, seus correspondentes, seus amigos, por diante. Então, a revista é fundamental. Sem ela, não dá para entender direito a dinâmica de trabalho do espiritismo. Depois, ele procurou criar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e nos centros associados, que eram muitos, uma cultura de investigação e análise dos fatos. Por que eu falo aqui em cultura? Porque isso é o que a gente perdeu, né? Às vezes até a gente olha, quem lê, olha lá, né? Mesmo quem olha a revista, lê a revista, teve isso, teve aquilo, teve tal caso, por exemplo, de cura, tal, né? Tal espírito se comunicou, mas a gente não entra no jogo, né? Você não tem a cultura, você não... O movimento espírita não transpôs, né, para as gerações seguintes essa cultura de investigação e análise dos fatos. Isso é ruim, né, porque é a cultura que dá o contexto, o ambiente, que incentiva as pessoas a estudarem, a pesquisarem, a se tornarem autônomas em relação àquilo que alguém fez. Existe uma cultura acadêmica,
né? Isso a gente pode aprender, não só com Kardec, mas com a ciência, com as disciplinas acadêmicas de uma forma geral. Nós temos uma cultura, um jeito de nos posicionarmos nas várias áreas da ciência. E isso a gente pode transpor para o espiritismo, com as devidas adaptações, é claro, né? O contexto é outro, não se trata de uma institucionalização como a gente tem nas ciências acadêmicas, onde tem profissões e assim por diante, estruturas formais. O espiritismo é informal, mas isso nada impede que a gente possa implantar uma cultura, né? Crescer já dentro de um ambiente que favoreça essa assimilação daquilo que já foi feito e nos permita avançar para aquilo que precisa ser feito ainda. Agora, um tópico que eu tratei em vários artigos, aí daqueles antigos, ainda da década de 90, né, 80, ele construiu as bases de uma teoria espírita, capaz de abarcar, concatenar e explicar os fatos. Por que isso é importante? Até aqui eu estou falando bastante dos fatos, né, que formam a base de dados, digamos assim, da ciência espírita, mas simplesmente catalogar fatos não é suficiente. A essência da ciência é uma parte racional, é a criação de uma teoria que possa fazer sentido desses fatos, contribuir para a sua explicação, para que a gente perceba a interligação entre eles, seja capaz de fazer predições e assim por diante. Essa foi a falha, por exemplo, de grandes pensadores que vieram no final do século XIX, começo do século XX, que até foram atrás dos fatos, mas deixaram de lado a teoria. Primeiro, não reconheceram a teoria de Kardec, e depois não foram capazes de pôr nada interessante no lugar. Metapsíquica, por exemplo, parapsicologia, incorreram nessa falha de desprezar o aspecto teórico da ciência. Isso conduz ao oitavo item. Ao fazer essa teoria, Kardec procurou preservar a sua coerência. Os itens teóricos, as leis, os princípios, eles têm uma relação entre si que é uma relação interna ao espiritismo, a esse campo de estudo. Ele não trouxe enxertias, ele não tentou implantar ali de forma forçada algo que viesse de fora, de outros âmbitos de investigação, sejam eles quais forem. Claro que há áreas de fronteira, em que as coisas se misturam um pouco, mas no cerne da teoria espírita, você tem que preservar a coerência, que aliás foi o tema desse encontro do Enli, ocorrido há poucos meses em São Paulo, né? Coerência do espiritismo. É extremamente dos valores intelectuais, esse é um dos mais importantes, manter a coerência. O espiritismo ele tem vida própria, digamos, ele não depende de outros campos do saber. Isso vem sendo duramente castigado hoje em dia, né, por uma série de propostas mal fundamentadas, de pessoas que não compreenderam, não entenderam, não aprenderam com Kardec esse princípio da coerência, tentam trazer para o espiritismo as mais diferentes teses de outras áreas, por exemplo, a famigerada física quântica, da qual, aliás, eu sou especialista como acadêmico. O espiritismo não tem nada a ver com física, muito menos com física quântica, né? Mas as pessoas querem pôr aquilo ali. Conscienciologia e tantas outras vertentes espiritualistas, né? As pessoas vão enxertando, vão trazendo. Você cria um monstro com isso, né? Um Frankenstein completamente inútil do ponto de vista da investigação. Kardec foi muito cuidadoso com isso. Ele conhecia muito bem os campos adjacentes, né? Mas cada um mantido nos seus respectivos lugares. A teoria espírita ela tem uma vida própria. Falando em campos adjacentes, né? Ele cuidou para que a teoria espírita não conflitasse com as ciências ordinárias. Só que aí tem uma qualificação. O texto dele importante sobre isso é justamente o primeiro capítulo da Gênesis. É um texto fundamental. É muito importante. Se tiver que ler uma coisa sobre o espiritismo, leia o primeiro capítulo da Gênesis. Então, Kardec lá comenta, né, essa divisão de objetos de estudo, a autonomia do espiritismo, o seu aspecto, né, independente de outras investigações, mas, assim, ele está inserido num conjunto de estudos sobre o mundo, e o mundo não são só os espíritos, tem toda a dimensão corporal também, mesmo do ponto de vista da nossa vida humana, né, as relações sociais, políticas, os nossos problemas psicológicos. Então, assim, há uma tentação grande da gente querer trazer para dentro do espiritismo coisas de fora. E aí ele falou, olha, não é bem isso, né? Nós temos que procurar uma harmonização, especialmente nas áreas de fronteira. Tem que ter uma harmonização. E essa harmonização ela tem que ser feita só com relação àquilo que as ciências têm estabelecidas como
verdades práticas, essa expressão é dele. Ou seja, aquilo que esteja já estabilizado dentro da ciência. As ciências são dinâmicas. Você não pode trazer itens instáveis, né, à consideração. Cada um vai ter o seu tempo de ser desenvolvido, assimilado. Então, tudo bem, você respeitar as ciências ordinárias, procurar não entrar em conflito com elas, mas só com relação às coisas que já sejam bem assentadas, né? Não tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, só para não ficar muito em aberto. Pluralidade de mundos habitados é um princípio importante do Espiritismo, é muito importante. Hoje em dia, não no tempo de Kardec, não, né? No tempo de Kardec, não. Mas hoje em dia, a gente sabe com absoluta segurança que os planetas do Sistema Solar, os outros 7 fora a Terra, não têm condições para a vida de seres complexos. Talvez algumas bactérias em algum lugar em Marte, talvez. Nem isso se sabe direito, né? Mas, assim, vida corporal de seres da nossa natureza, nós temos certeza que não tem nesses 7 planetas. Então, quando Kardec tratou desse assunto, não tinha essa certeza, havia muita especulação. Ele chegou a considerar algumas dessas possibilidades, né? Até mesmo no Livro dos Espíritos, em algumas notas. Mas ele é muito cuidadoso. Leiam lá para vocês verem o que ele diz, né? Ele propõe algumas hipóteses que estavam circulando, ou que alguns espíritos tinham dito, mas ele usa sempre o modo verbal subjuntivo. Teria, seria, né? Para deixar bem claro que aquilo era hipótese. Imagina se ele tivesse aceitado uma dessas hipóteses, né? Algumas que vieram de espíritos desencarnados, né? Mas mal informados. Falaram, não, tem vida em... Aquele caso até aconteceu, né? Tem vida em Júpiter, né? Tem casas lá, plantas, né? Não, né? Ele começou a mexer com isso e falou, não, deixa para lá, né? Isso a gente não sabe. Ele se distanciou, porque ele sabia que isso não era algo ainda estabelecido. E, por acaso, né? Hoje em dia a gente sabe bem que não pode ter aquelas coisas, né? Que um certo espírito falou. Não, pelo menos do ponto de vista material. Então, muito cuidado com essas coisas, né? Que pareceriam atualizar o espiritismo no sentido de uma inserção científica, mas que, na verdade, não são verdades práticas ainda. Cuidado, né? Outro caso importante, que até eu cito aqui, né? É o da geração espontânea, né? É uma coisa da biologia. Isso estava em discussão na época de Kardec ainda. Não havia clareza se era possível um ser vivo surgir do nada, que não de outro ser vivo, né? Não tinha muita clareza sobre isso. Então, o que o Kardec faz? Ele expõe as várias hipóteses e não fecha a questão, deixa em aberto. Bom, isso eu não sei, deixa aí. Talvez essa seja mais interessante que a outra, tal, mas é um assunto que ele claramente percebeu que ainda não estava nessa categoria de verdades práticas. Aliás, esse assunto é bastante secundário, né, para o espírito. Então, não pode tomar os textos de Kardec sobre isso como definitivos, né? Eram explorações, ó. Esse assunto poderia ser interessante, né? A origem de vida na Terra, quando que foi, mas se sabia pouco. Então, a cautela é a recomendação principal, né? Bom, deixa para lá, né? Depois, né? Já que estamos falando de ciências acadêmicas, ele sempre mostrou muito respeito aos cientistas acadêmicos em suas áreas de especialização. Mas isso não significava para ele que eles automaticamente tivessem autoridade em questões da alçada do espiritismo. Isso, aliás, é uma temática explícita do que é o espiritismo. Tem aquele diálogo lá, importante, um dos diálogos trata sobre isso. Cientistas acadêmicos, tudo bem. Se ele for um químico, ele é um químico. Ele entende de reações químicas. Aquilo não confere a ele automaticamente credenciais para se pronunciar sobre assuntos do espiritismo, cada um na sua especialidade, como ele diz lá. Podemos conversar. É importante saber de tudo, né? O ser humano tem que saber tudo, né? Como se diz numa das questões do Livro dos Espíritos, a longo prazo, né? Mas isso são centenas ou milhares de anos. Mas assim, quando você está estudando uma determinada face da realidade, o espiritismo estuda a face espiritual do ser humano, você só adquire autoridade se você estudar o espiritismo, não outras coisas. Então, já que o Cosme falou aqui da nossa vida acadêmica, né? Por que eu respeito imensamente o Cosme nos textos, nas coisas, nas palestras que ele faz sobre o Espiritismo? Porque ele estudou Espiritismo. Não é porque ele é doutor em lógica. Isso vale também para o Alexander, que também é outro amigo muito querido, né? Por que o trabalho dele no campo espírita é importante, merece nossa admiração, nosso respeito? Porque é um trabalho específico sobre isso. Não é porque ele é médico, doutor em medicina, né? Isso vale em geral. Então, isso também a gente não aprendeu
direito com Kardec, né? O movimento espírita vive impregnado dessas perspectivas em que certas teses propostas por pessoas são, às vezes, assimiladas, divulgadas, não pelos seus méritos próprios, porque aquilo passou por um crivo racional, se baseia em fatos, mas porque a pessoa tem certos títulos acadêmicos. E aí tem até essas associações, né? As pessoas se reúnem. Eu não vou dar os nomes, senão a gente parece que eu estou falando mal de gente, né? Não estou falando mal de pessoas, né? Em geral, bem intencionadas, mas assim, é uma aberração. Né? O espírita, ele é espírita se ele estudar, se ele se dedicar. Tenha ele títulos ou não, seja ele cientista ou não. Se fosse esse o critério, a gente absolutamente perderia grandes contribuições, né, que foram feitas por pessoas que não eram acadêmicas. É claro que a experiência acadêmica fornece a nós um certo modo mais refinado de considerar as coisas, mesmo quando a gente vai estudar o espiritismo. Isso nos forma a inteligência, mas não é a formação específica numa determinada área que vai dar a nós credenciais para opinarmos sobre questões. O mesmo vale com relação a opiniões de espíritos. Né? Esse é um ponto muito delicado, né? Também muito pouco assimilado por nós espíritas. Kardec tinha um enorme respeito pelos espíritos, quer encarnados ou desencarnados, mas ele nunca abriu mão da sua autonomia intelectual e emocional perante a opinião dessas pessoas. E aí a gente encontra inúmeros exemplos na religião. Por exemplo, para pegar apenas um dos casos, São Vicente de Paulo mandou um texto, o Kardec teve acesso a um texto dele, né? Não lembro agora os detalhes. Eu fiz uma palestra sobre isso. Depois o Alexandre Fonseca produziu um artigo sobre um texto que está no Evangelho. Quando você olha a revista, aquele texto lá era diferente, o texto originalmente publicado na revista. Quando ele passou para o Evangelho, isso aconteceu em todas as obras. Textos das obras muitas vezes vieram da Revista Espírita. Inclusive, grande parte da segunda edição do Livro dos Espíritos veio da Revista Espírita. Há anos que nós estudamos essa interligação aqui no nosso grupo de estudos. Mas voltando ao texto desse espírito, um espírito bom, um espírito superior, né? Mas o texto tinha erros. Kardec, olha, na hora de fazer a revista é retrato fiel do que aconteceu. O espírito é um espírito que merece o nosso respeito, né? Pessoa boníssima, tal, mas ele opinou de uma forma equivocada sobre algumas coisas. Tá aqui o texto dele, cada um examine o que quiser. Só que na hora de fazer o livro tem um caráter mais pedagógico. Não, eu não vou pôr esses erros lá, ele tirou. Então, o texto foi recortado, né? Ele tirou umas partes, acertou umas frases. Isso ele vai fazendo o tempo todo, independente do espírito, independente do médium também, né? É o conteúdo que vale. A gente se tornou muito subalterno, né? Ao contrário do que Kardec foi. A gente se tornou subserviente à opinião de espíritos e mesmo de encarnados. Né? Isso é completamente contrário ao que Kardec nos ensinou. Respeito, sim. Né? Muitas vezes tirar o chapéu, que são pessoas muito mais evoluídas do que a gente, mas assim, prerrogativa de análise tem que ser preservada sempre. Kardec reconheceu a existência de questões em aberto, como na ciência. As ciências, todas elas são corpos teóricos em aberto. Nenhum corpo científico pode ser fechado. Né? A complexidade do mundo é infinita. A gente aprendeu até agora uma fração pequena, embora importante, tanto nas ciências acadêmicas como na ciência espírita, mas isso não é tudo. Então, Kardec muitas vezes indica que há pontos a serem desenvolvidos. Só para dar um exemplo, né? Um desses, que continua em aberto até hoje. A natureza do princípio espiritual dos animais. Nós podemos, com bastante certeza, admitir que há um princípio espiritual nos animais, mas nós não temos quase nenhuma informação segura sobre o que acontece com eles quando eles não estão encarnados. Há algumas sugestões, no próprio Kardec faz algumas sugestões, até mesmo livros espíritas. Mas a literatura espírita sobre isso é completamente lacunar, falta informação. Tem opiniões divergentes, não sabemos isso direito. Está aí, um desafio para a gente aprender. E ele sugeriu diretrizes para a gente lidar com esses casos. Tem casos, especialmente, por exemplo, algumas das questões da primeira parte do Livro dos Espíritos, que são muito, muito difíceis. São questões que os filósofos chamariam de metafísicas. E olha, deixa isso para um futuro remoto, né? Melhor não mexer. Sinaliza, né?
que tem esse problema, mas não tem a pretensão de resolvê-lo agora. Já outras questões podem ser abordadas. Essa dos animais possivelmente pode ser abordada. Não há um estudo sistemático sobre isso. Isso seria um trabalho de equipe que envolveria principalmente desencarnados. E aí a gente precisa desimpedir essas vias mediúnicas que estão parcialmente bloqueadas, né, por certos preconceitos. Kardec evitou atitudes extremas em dois sentidos opostos. O dogmatismo, que é você aceitar algo de maneira fechada, sem a devida evidência experimental ou racional. O dogma é um princípio que você aceita sem discutir. Ou então você se torna um místico. O místico é alguém que abre mão da racionalidade. Ele transfere as questões que seriam da alçada intelectual para um plano puramente emotivo. O espiritismo não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. É uma doutrina aberta, tudo pode ser discutido, tudo pode ser investigado com o devido equilíbrio, com a devida sabedoria, com a devida prudência, nada de dogmas nesse sentido que eu estou falando agora, né, e não em outro, e muito menos de misticismo. Até mesmo assim, outro dia eu estava lendo um texto da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o precursor do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem uma parte interessante, em que Kardec fala muito mal do misticismo, né? Não, olha, isso é místico, de jeito nenhum, não vamos por aí. Espíritas tendem a ser místicos. Há muita tendência dentro do espiritismo. As pessoas se deixam, mesmo quando se trata de um assunto intelectual, elas se deixam guiar mais pelo sentimento do que pela razão. É claro que os sentimentos são importantes. O Cosme, por exemplo, na introdução aqui, ele nos fez chorar, né? Vários de nós, né? Choramos, né? Daquelas recordações tão lindas que ele fez, né? Da nossa amizade. Mas, assim, aquilo é aquilo. Na hora de estudar alguma coisa, não é fazer. E, por fim, né, o último item é esse das implicações morais da ciência espírita. A ciência tem um caráter abrangente, né? Muitas vezes ele também fala em filosofia espírita. À época, a distinção entre ciência e filosofia ainda não era tão clara como hoje. Então, a gente não deve se atrapalhar com essas denominações. É um projeto filosófico. No que ele tem de contato com a realidade empírica, ele é semelhante a uma ciência. Mas a filosofia faz uma ponte para as questões éticas. Ao saber que nós somos imortais e conhecer, pelo menos em linhas gerais, as condições da nossa felicidade a longo prazo, não só agora, mas a longo prazo, no mundo espiritual e em outras vidas, nós compreendemos melhor quais são os nossos limites morais. O que é bom a gente fazer e o que é bom a gente não fazer, se a gente quiser ser feliz. E todos queremos ser felizes. Hoje mesmo alguém me mandou, né? Tem essas coisas de WhatsApp, um primo me mandou aquela passagem do apóstolo Paulo, uma das suas epístolas. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Essa é a chave da moral espírita. O Cosme vai falar disso na palestra dele depois. Não se trata de proibições, não são prescrições dogmáticas. Faça isso, não faça aquilo, é proibido isso. Não, nós somos seres em princípio livres, mas compreendendo a nossa natureza espiritual, nós sabemos melhor o que é bom a gente fazer, o que convém a gente fazer e o que é bom a gente não fazer, se abster. Então, Kardec deu grande importância para ele, era a coisa mais importante, né? O conhecimento para nos instruir, e esse conhecimento não só como um exercício intelectual, esse conhecimento tem que ser posto a serviço da nossa felicidade, e aí eu falo sempre no plural, nossa, não só a minha, né? Mas a de todo mundo, todos os seres, até mesmo dos animais. Então, a moral espírita ela é uma decorrência natural do conhecimento espírita, que tem aquelas bases científicas, elaborado filosoficamente, e deságua numa moral, um corpo de princípios morais, que são sintetizados na terceira parte da segunda edição do Livro dos Espíritos, né, e também desenvolvidos magnificamente no Evangelho segundo o Espiritismo e em textos da revista, que devem ser vistos. Mas você não pode, ao abordar esses textos, esquecer de que eles têm um fundamento. Esse fundamento não é o ensino de ninguém, embora também eles coincidam, haja uma confluência, no caso específico, com o corpo de princípios morais proposto por Jesus. Então, o Espiritismo não é um desenvolvimento do cristianismo, como muita gente pensa. Pelo contrário, é uma linha independente de investigação que levou a consequências semelhantes do ponto de vista moral. Como tinha acontecido, por exemplo, também com algumas das propostas éticas ou morais de filósofos que não eram sequer espiritualistas, né? Como é o caso do John Stuart Mill, filósofo do século XIX, que
que ao longo dos seus estudos sobre ética, num certo ponto do seu livro, que se chamava Utilitarianism, chegou a essa conclusão: olha, isso aqui na verdade era aquilo que Jesus já tinha falado, né? Jesus de Nazaré, ele fala essa expressão. Então é um reforço que vem de várias partes, mostrando para nós a extrema importância da moral. É onde a gente quer chegar, né, no fim das contas. Então, fico muito contente que o Cosme tenha reservado para o final da nossa jornada aqui de estudos essa exposição sobre a moral, que é o fecho para tudo o que a gente fizer. Obrigado, gente. Silvio? Sim. Uns segundinhos, vai ter um delay, né? Aparecendo aqui a Rede Globo agora, com delay. Ok? Nós temos questões que vêm pelo chat, mais de 100 pessoas nos acompanharam por um dos canais, e algumas questões vieram por lá, outras questões vieram aqui do auditório. Então, Silvio, a primeira pergunta que nos chega vem pelo chat, é de Alberto Leitão Rosa. Caro Silvio, gostaria, se possível, que você comentasse a qualificação de codificador dada a Allan Kardec. Ela é apropriada? Alberto, eu agradeço essa questão, né? Eu tratei disso em vários artigos, argumentando que essa denominação é totalmente equivocada. Ela passa uma mensagem completamente errada sobre o papel de Allan Kardec. Eu mesmo a utilizava muitas décadas atrás, até que um dia caiu a ficha, né? O Espiritismo não é um código. O código é uma convenção, né? Qual é o mais famoso de todos? O Código de Hammurabi. Então, o legislador lá da Babilônia resolveu, olha, para organizar essa sociedade aqui, eu vou propor algumas normas, algumas regras. Pode isso, não pode aquilo, faz aquilo, e assim por diante. É um código. Código civil. Diz como que os casamentos são feitos, como que as heranças são divididas e assim por diante. Né? É uma convenção. São os parlamentares, assessorados por juristas, que resolveram propor aquilo, depois aquilo foi aprovado, sancionado, assim por diante. O Espiritismo não tem nada de convencional. Ele é uma ciência. Na ciência não há código. Há leis, princípios naturais. Aliás, eu acho que o Shein vai falar disso, né? Leis naturais, a investigação de leis naturais. Até mesmo aquilo que a gente poderia, por analogia, chamar de o código moral espírita, as leis morais espíritas, elas não são convencionais. Kardec não codificou nada. Aliás, pior do que isso dá a impressão de que ele era um mero secretário dos espíritas. Como disse explicitamente uma figura conhecida do movimento espírita que já desencarnou e aparentemente depois se arrependeu do mundo espiritual. Kardec não era um secretário, ele era a grande cabeça pensante do espiritismo. Tudo passava por ele, como cientista, como filósofo. Então, assim, é muito nociva essa denominação. Seria interessante até fazer... Eu tentei uma vez descobrir um pouco as origens dessa infeliz expressão. Falei disso em vários artigos, só que, como aquela história da Bíblia, os meus textos são a voz que clama no deserto, porque as pessoas, mesmo pessoas ligadas a mim, continuam falando em codificador até hoje. Fala, gente, pensa um pouco, não pode ser isso. Passou da hora já da gente. Isso mostra uma falta de conhecimento completo do que era a obra de Allan Kardec, o papel que ele teve. Ok. Outra questão que vem da rede social, da internet, vem de Rafael Mascarello. Sobre o item 14, eu creio que ele deve estar se referindo à sua apresentação, sobre o item 14. Essas diretrizes encontram-se em alguma obra específica? Seria possível comentá-las de forma resumida? Rafael, de forma resumida, não, né? Não dá. Quanto à primeira parte da questão, uma parte das diretrizes é explícita, por exemplo, nos capítulos iniciais do Livro dos Médiuns, na introdução do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo da Gênesis. São textos importantes, né, sobre esse aspecto. Mas o principal está nas entrelinhas. É ver ele fazendo. Você vê ele fazendo e aí você, olha, isso foi bacana, deu certo. Se me aparecer algo semelhante, eu vou tentar ir por aí. Por exemplo, já que eu falei, né? Casos de obsessão. Kardec retificou algumas posições que ele tinha no início, né? Sobre subjugação. E aí você tem que olhar na revista e achar, né?
as várias edições dos livros, tá aí o pessoal fazendo esse trabalho, né? A Luciana, por exemplo. Várias edições do livro, ele foi acertando isso. Por quê? Vieram reflexões, vieram novos fatos, né? Que são relatados extensamente na revista, ele acertou ali. O que você ia fazer? Algo parecido. Então, por exemplo, esse caso seria exemplar. Como que ele modificou a posição dele sobre subjugação, que é um dos tipos de obsessão. Possessão, né? Tem os textos lá na revista. Lendo eles, nem precisa ter lá, você vê, tem que fazer assim. Ele fez e deu certo. A compreensão do fenômeno da obsessão ficou ampliada quando ele passou a admitir a possibilidade dessa possessão, com base no estudo muito detalhado de um longo caso que ocorreu e que ele acompanhou. Então, aí, assim, tem que suar a camisa, tem que ler, meditar, conversar com os outros, né, longamente. Assim como na ciência, né, aquele autor que eu falei, o Thomas Kuhn, um grande filósofo da ciência, uma das contribuições dele, né, fora ter essa proposta de que a ciência se desenvolve em paradigmas, tem que ter um grande exemplo, né, para servir de base para a gente. Uma das teses principais dele é que a gente só aprende a ser um cientista fazendo ciência. Por isso que nos cursos, por exemplo, de física, não é só teoria, você vai para o laboratório, né, você é exposto à dinâmica da ciência. Você tem que fazer isso com o espiritismo também. O espiritismo, tal qual cultivado usualmente no movimento espírita, ele é estático, né? Ele é como se fosse uma foto, um instantâneo. Quando muito, né? Você precisa ver a dinâmica. A gente precisa fazer o trem do espiritismo andar, né? Ele não é parado. E ao fazer, aí você se depara com essas diretrizes que Kardec deixou para a gente. Professor Silvio, o senhor citou Thomas Kuhn, se referindo ao programa de pesquisa, como fator fundamental de uma ciência. O senhor também citou o valor cognitivo no que tange aos métodos da ciência espírita. O senhor poderia aprofundar, com exemplo, quais são os métodos da ciência espírita e como estes métodos se relacionam com o programa de pesquisa proposto por Thomas Kuhn? Mais uma vez, né? Esse é um assunto de décadas de estudo, né? Difícil da gente sintetizar. Naquele artigo meu chamado Paradigma Espírita, se vocês entrarem no site do Grupo de Estudos Espírita da Unicamp, tem uma cópia lá, né? Foi publicado no Reformador. Eu dou mais algumas dicas, né, dessa correlação entre a proposta do Kuhn e a proposta do Kardec. Só que, assim, o artigo é velho, leia com as devidas ressalvas, né? Tem coisas que eu falo lá que eu acho que hoje eu não falaria mais. Tem uns 30 anos esse texto já. Mas o principal, isso que foi perguntado, acho que lá tem um começo de resposta. Questão de método. Método na ciência, e isso Kuhn também ajuda a gente a entender, o método, se você quiser usar essa palavra, e aliás tem filósofos que nem gostam mais da palavra, o método não pode ser confundido com uma receita de bolo, né? Tantos gramas de farinha, tanto de açúcar, 3 ovos, primeiro você bate os ovos em clara, a clara em neve, assim por diante, mistura, põe um forno de 300 graus. Não é assim que funciona a ciência. Esses métodos, em geral, como dizia o Kuhn, eles ficam tácitos. É a prática que diz para você como é que funciona, né? Assim como um prato culinário, né, feito por uma grande cozinheira, um grande cozinheiro, em geral sai bem melhor do que aquele que você faz seguindo a receita. A receita é o grosso, né? Mais ou menos assim. Mas assim, os detalhes da boa culinária é só a prática do cozinheiro que dá, ou da cozinheira. Mesma coisa ciência, né? Não dá para fazer um livro explicando esse método e aí você lendo só esse livro você se torna um bom espírita do ponto de vista da pesquisa. Não tem jeito. Isso é um equívoco. Pensar assim. Eu costumo falar, estou dando um curso esses dias de filosofia da ciência sobre Kuhn, aliás, né? Eu costumo falar para os alunos assim, olha, tem muitos livros aí disponíveis, né? Deve ter também inúmeros sites e blogs e tal, sobre método científico. A imensa maioria você pode simplesmente ignorar, porque são confusos, são coisas muito superficiais. Não tem jeito de você fazer. Às vezes esses dias também estamos admitindo novos alunos na pós-graduação, né, nos 2 programas que eu colaboro aqui na Unicamp. Alguns, tentando parecer científicos, né, citam esses livrinhos de método científico. Estou fazendo assim, passo 1, passo 2, passo 3. Em geral, o resultado é muito ruim. Não é assim.
que funciona. Então, assim, não dá para fazer uma síntese, né? Eu falei de duas coisas importantes. Esse método, ele é um método que ele conjuga atenção à realidade experimental, a base empírica, como a gente diz em filosofia, sem a qual não há nenhuma ciência, e ele conjuga também uma teorização rigorosa sobre esses fatos. Então, saber misturar essas duas coisas não é receita de bolo, saber. No caso do Kardec, a gente tem a obra dele disponível para ver como é que ele foi fazendo. Esse caso da possessão é um deles, né? Ele tinha algumas informações sobre obsessão que permitiram a ele uma classificação inicial, né, naqueles tipos famosos lá, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. E possessão ele falou que não tinha, mas depois apareceu um caso, né, longo, que ele acompanhou, está na revista, ele, bom, olha, não é bem assim, né? Esse negócio tem que ser flexibilizado, complementado, não de uma maneira a priori, mas com base naquilo que ele observou. O estudo da ciência espírita, na maioria dos centros espíritas, é realizado por apostila. Na sua opinião, qual seria o impacto no movimento espírita se esse estudo fosse feito diretamente nas obras de Allan Kardec? Esse impacto seria transformador, né? Completamente transformador. Você está trocando um material de extrema qualidade, né? Todos os seus aspectos, por coisas que a gente fez, né? Para quebrar um galho, para ficar mais simples. Em geral, o resultado é bastante precário, né? Esse negócio de apostila, assim como na ciência, né? Não dá, você não pode estudar a ciência em apostila de jeito nenhum. Para passar no vestibular, talvez sirva, né? Porque as questões às vezes são muito localizadas, muito simples, mas aquilo não transforma ninguém num acadêmico. Então, já passou muito da hora. É claro que, como o próprio Kardec percebeu, e isso está em textos tardios dele, né? As pessoas têm dificuldade. Tinha na época dele, hoje pior ainda, né? Dada a precariedade do nosso ensino, especialmente nesse país aqui. Então, elas muitas vezes não têm condições de ler diretamente sozinhas os textos do Kardec. Você precisa de alguém que ajude. E a gente que tem, né, nós aqui temos experiência no contato com esse público geral, a gente sabe, né, é difícil. Então, o que eu estou falando aqui é o ideal. É para gente que já tem um know-how, né, de estudo. Mas para chegar a isso no povão, né, muito querido, povão nosso, espírita, você tem que fazer concessões. E aí, assim, cursos, explicações, conversas, exemplificação, ótimo, né? É por aí. Mandar a pessoa ler a apostila, acho que é pode ter algum efeito, né? Mas realmente isso não é adequado. Quando minha mãe assumiu a direção de um centro espírita, ela acabou com as apostilas, né? Assim, porque aquilo foi maravilhoso, né? Vamos ler direto o livro dos médiuns, né? No grupo mediúnico, vamos ler o livro dos médiuns. Muito melhor que a apostila. Bastante pergunta, que boa. Professor, vindo aqui do nosso auditório, fale um pouco mais sobre o paradigma espírita construído por Allan Kardec. Aí também, assim, o ideal seria ler o artigo, embora ele seja um artigo envelhecido, precisa das devidas ressalvas, né? Desse eu refaria o artigo hoje. Mas, assim, o importante é notar, assim, que o Kardec, ao se defrontar com uma série de fatos que não tinham uma explicação dentro dos pressupostos comuns, né? Da materialidade da vida humana, que indicavam uma dimensão espiritual sobrevivente à morte do corpo, ele fez uma abordagem muito equilibrada. Ele não, esses fatos, como ele mesmo diz nas obras póstumas, para ele não eram só curiosidade. A mesa que movia, assim por diante, não era só curiosidade. Ele falava, as pessoas daquela reunião achavam que aquilo era mera curiosidade. Eu não. Eu entrevia ali a chave, né? Ele usa essa expressão, chave, para a resolução de grandes problemas filosóficos que me inquietavam desde sempre e que fizeram parte das especulações filosóficas e religiosas milenares da humanidade. Então, assim, ele teve muita sabedoria, né, em empreender um estudo desses fenômenos, já desde o começo procurando as leis gerais que os regulavam, embrião de uma teoria espírita, de uma maneira exemplar para nós. Paradigma, a palavra existia antes do Kuhn, ela quer dizer um modelo, né? Modelo, um exemplo. Então, assim, o paradigma espírita não é, também, mais uma vez, é difícil impossível você explicitá-lo. Ele é adquirido pelo contato direto com a obra da pessoa, a obra dinâmica.
não só o resultado final, flash, que tem lá, a comparação. Um dos mais importantes paradigmas da física, né, foi o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, do Newton, final do século XVII. Ele destilou um monte de conhecimentos que já tinham sido propostos ao longo do século, e bem no finzinho do século ele fez uma grande obra, sintetizando aquilo que passou a ser claro, não chamava assim, passou a ser um paradigma. Por que esse livro é tão difícil de ler? Uma que ele tem muita matemática, não é fácil, né? Uma matemática poderosa ali. Mas, assim, o livro é um instantâneo, né? Aquilo que o Newton sintetizou. É um livrão, mas mesmo assim é uma síntese. Se você não entrar na dinâmica de trabalho, né, dos físicos, dele em particular, você nunca vai ser um cientista apto a prosseguir nesse programa. Mesma coisa com relação ao paradigma de Kardec. Nenhuma visão instantânea, né, é suficiente para você entender. É claro que ela te dá uma imagem, mas a assimilação, né, efetiva do paradigma, você tem que pôr a mão na massa, né? E aí, assim, a revista espírita ajuda imensamente. Por modelagem também, né? Aqueles fatos já aconteceram, aquelas análises já foram feitas, né? Mas como o paradigma, ele deixa em aberto, né? Tem necessariamente que deixar em aberto um vasto campo de aplicações, elas estão aí nos desafiando. A gente pode aprender e tentar abordar. Com a devida modéstia, né? Porque ninguém pode, em sã consciência, querer ter a mesma capacidade que Kardec teve, mas alguma coisa a gente pode fazer. Assim, só para não deixar totalmente branco, o que é o núcleo desse paradigma? A coisa principal é a imortalidade, né? É a imortalidade, a constatação da imortalidade do ser. E aí vem os seus detalhamentos, né? Quando a gente morre, o corpo morre, o que acontece, né? Tem espírito, o que é esse espírito? Ele tem um perispírito. Importantíssimo, ele tem um corpo. Esse corpo é diferente do nosso? Sim, é muito diferente. Ele não é uma cópia do corpo humano. Nem o corpo humano é cópia dele, né? É outra coisa. O Cosme tem insistido muito nisso, né? E a gente não sabe fazer direito. Reencarna sob certas condições, assim. Sofre as consequências das nossas ações morais? Sim, sofre. Elas estão patentes ali. Veja-se, por exemplo, os textos do Céu e Inferno. Então, ali você tem o núcleo do paradigma. O resto tudo são detalhes. A questão é assim: sabemos que o termo codificador, segundo o Silvio, não é um termo apropriado, não é um termo adequado para definir o papel de Allan Kardec na elaboração do Espiritismo. Então, qual seria o melhor termo? Elaborador? Fundador? Marxista? Olha, eu acho que a gente não precisa termo nenhum, né? Ele é o Allan Kardec. Ele é o Allan Kardec. Ele criou o Espiritismo. Uma vez eu escrevi isso num artigo, né? Que o Allan Kardec era o criador do Espiritismo. Mandei para publicar, teve uma censura. Ele falou, não, imagina! Kardec não criou nada, e os espíritos criaram, não, completamente equivocada essa posição. Aí tiraram lá, põe só Allan Kardec e pronto, né? Enfim, mas ele efetivamente foi o criador do espiritismo, ele foi o criador do espiritismo. Então, assim, não é o rótulo que vai contar, né? Quando você percebe a obra dele, você nota, ele criou o espiritismo, não foram os espíritas foram fonte importantíssima de informação. Quando eles emitiam opiniões, essas opiniões eram opiniões como de qualquer outro. Você vê ele tratando os espíritos com enorme respeito, mas assim, não é porque o espírito falou que isso é verdade. Então, aquele famigerado acordo universal, né? Acordo universal do ensino dos espíritos, aquilo é fonte de grande confusão. Precisaria uma outra palestra para a gente tratar disso. Não é bem assim. Kardec é o criador do espiritismo. Só que falar isso, se você escreve, as editoras bloqueiam. O Cosme, que sabe que ele é o criador do espiritismo, não está cortando a minha imagem. Cosme. Obrigado, gente. Por que Allan Kardec? Dogmatismo? Tradicionalismo? Fanatismo? Visão estreita? Vejamos. A obra de Allan Kardec, quando analisada internamente, revela uma solidez lógica, uma racionalidade, uma limpidez argumentativa, uma coerência de fazer inveja aos mais conceituados tratados filosóficos que a humanidade possui.
Allan Kardec revelou em tudo o que fez uma prudência, um equilíbrio, uma sobriedade, um espírito positivo e despreconcebido, um bom senso, enfim, que singularizam a sua figura entre as de todos os expoentes da cultura humana. A obra de Allan Kardec, contrariamente ao que em geral acontece com outras que abordam os mesmos assuntos, está firme e amplamente baseada em fatos, cuidadosa e minuciosamente examinados à luz dos referidos critérios racionais, não surgiu entre as quatro paredes de um gabinete, mas de uma extensa convergência de informações. Allan Kardec era possuidor de uma vasta erudição, transitando inteiramente à vontade nos mais variados campos do saber, das ciências às artes, das filosofias às religiões, o que lhe permitiu trazer ao seu domínio de estudo os mais relevantes problemas que interessam ao homem, dentro de uma visão abarcante e integrada da realidade. A obra de Allan Kardec apresenta-se dentro de padrões de clareza e objetividade tais, que não deixa nenhuma margem a ambiguidades e mal-entendidos, especialmente quanto aos pontos fundamentais. Allan Kardec soube ser impessoal, separando com rigor suas opiniões pessoais e peculiaridades de sua vida privada do conhecimento doutrinário, que é independente e objetivo. Jamais se arvorou em chefe de coisa alguma, jamais pretendeu a posse exclusiva e completa da verdade. Nunca recusou um princípio pelo só fato de ter sido descoberto ou proposto por outrem. Nunca hesitou em abandonar uma ideia quando provada errônea por argumentos insofismáveis. A obra de Allan Kardec é incomparavelmente abrangente, ocupando-se desde os fatos mais palpáveis, destacadamente os relativos à sobrevivência do ser, até as mais profundas investigações da ética, passando pelo exame lúcido das grandes questões filosóficas, que ao longo das eras têm desafiado o raciocínio do homem. Allan Kardec tem sido confirmado, por fontes independentes e fidedignas, como um grande emissário de Jesus, especialmente escolhido por ele para concretizar na Terra a sua promessa do envio do Consolador, que nada mais é do que o Espiritismo, que veio para nos ensinar todas as coisas, o esclarecimento abundante que traz, para nos fazer lembrar tudo o que Jesus nos disse, a sanção e explicação que ele dá dos Evangelhos, e que estará sempre conosco, a perenidade do Espiritismo. A obra de Allan Kardec não é uma estrutura estática e fechada, mas sim dinâmica e aberta a complementações futuras, incorporando a característica da progressividade, essencial a todo sistema científico ou filosófico que não pretenda ser sepultado pelas constantes e inevitáveis descobertas de fatos novos e pela ampliação geral do conhecimento humano. Allan Kardec testemunhou através de todos os atos de sua vida a sua condição de espírito de escola. Jamais prejudicou alguém, só com o bem retribuiu as ingratidões, ofensas e calúnias com que em vão tentaram embaraçar-lhe os passos. A grande obra de educação dos homens, que é o Espiritismo, doou-se por completo. A ela sacrificou o conforto, o repouso, os bens materiais, a saúde e até a própria vida. Estudemos com seriedade essa obra. Conheçamos de perto esse autor. Depois, comparemo-los às obras e aos autores que os pretendam superar. Quais se poderão gloriar de fazer-lhes frente em apenas algumas das 10 características enumeradas, para não dizer em todas? Retornemos por fim à questão: por que Allan Kardec?